começando aqui, iniciando o nosso bate-papo. Afinal, o que é pensão alimentícia e quem tem direito de receber? Bom, vamos lá. O Instituto da Pensão Alimentícia é um dos institutos mais procurados hoje pelas pessoas no que diz respeito às suas dúvidas. Caracterizar a pensão alimentícia de uma forma bem objetiva, o próprio nome já diz, pensão alimentícia tem essa natureza alimentar. Quando eu falo natureza, é o objetivo primordial dela, que é sanar com as necessidades e as dependências financeiras da pessoa, ou alimentante, que vamos passar a tratar assim, que está recebendo a pensão alimentícia. Então, em termos gerais, a pensão alimentícia ela serve para sanar as necessidades básicas e vitais do alimentante em face daquilo que ele precisa. Quem tem direito de receber? Aqui a gente já entra em um campo mais aprofundado, que diz que, na maioria das vezes, as pessoas elas subentendem, e isso pelo senso comum, que está tudo bem, que a pensão alimentícia somente é direcionada às pessoas, aos filhos e aos dependentes. Porém, existem outras características e outras qualidades de pessoas que também têm direito ao recebimento da pensão alimentícia, que são ex-cônjuges e ex-companheiros. Ex-companheiros, vale ressaltar que, para que tenha direito ao recebimento da pensão alimentícia, devem ser aquelas pessoas que viveram em um período de união estável. No que diz respeito aos ex-cônjuges, foram aquelas pessoas casadas e que, naturalmente, dispensa quaisquer outras explicações. Essas pessoas, essas últimas, ex-cônjuges e ex-companheiros, para o recebimento da pensão alimentícia, têm que comprovar necessariamente as suas dependências financeiras. No que diz respeito aos filhos, a regra geral é que eles têm o direito de receber até os 18 anos de idade. Mas é possível que essas pessoas possam receber após os 18 anos, doutor? Perfeitamente. Existe entendimento no nosso ordenamento jurídico brasileiro que ainda que a pessoa tenha superado os 18 anos de idade e que ela esteja estudando em cursos superiores, cursos técnicos, cursos de capacitação, elas poderão receber a pensão alimentícia, porém, até os 24 anos de idade. Então, de forma resumida, quem tem direito de receber os filhos até os 18, com exceção até os 24, ex-cônjuges e ex-companheiros que viveram em união estável e que demonstre a sua necessidade ou a necessidade financeira, perdão. Bem interessante. Olha, lembrando que estamos ao vivo através da nossa página no Instagram, Macaúbas FM Oficial, onde você pode participar, interagir, tirar todas as suas dúvidas, e o nosso WhatsApp também está liberado para você. É o 779-9966-2589. Doutor, eu acredito que é uma dúvida bem decorrente, né? Quem recebe pensão alimentícia, ela tem direito ao 13º, a férias e verbas? Olha, a pensão alimentícia, como eu disse de forma introdutória, ela tem essa sua natureza realmente alimentar. E por ter a sua natureza alimentar, não que essas demais verbas não tenham, mas a priori a pensão alimentícia ela é destinada para a manutenção e sobrevivência do alimentante. Imagine a seguinte situação, onde a pessoa ela receberia a pensão alimentícia e todas as outras verbas ou direitos, eventualmente trabalhistas, seriam negados. Um anularia o outro. Então não é essa a discussão e não é isso o adotado hoje no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então a pensão alimentícia pode ser recebida sim conjuntamente com as verbas, 13º, férias ou quaisquer outros direitos trabalhistas, porque um não anula o outro. Existe uma ressalva, mas que aí já é uma discussão mais aprofundada e que, para mim não me tornar muito prolixo aqui, eu vou apenas resumir, que há a possibilidade, melhor dizendo, da incidência da pensão alimentícia nas verbas trabalhistas no que diz respeito a declarações, por exemplo. Mas, respondendo objetivamente, não impede o recebimento da pensão alimentícia com outras verbas trabalhistas, 13º, férias ou quaisquer outras verbas. Sim, sim. E como é calculada, né, essa questão da pensão alimentícia, doutor? Olha, o cálculo da pensão alimentícia não existe no nosso ordenamento jurídico brasileiro uma pré-fixação de porcentagem ou percentagem, como queiram. Por quê? Cada caso é um caso e se avalia levando em consideração a relação fática das pessoas, o caso concreto. Mas existem requisitos que devem ser observados para o estabelecimento da pensão alimentícia, que são requisitos muito indispensáveis e que sem eles seria praticamente impossível que o valor da pensão alimentícia fosse estabelecido. Mas quais requisitos seriam ou são esses, doutor? De um lado, a gente tem a capacidade
e de outra a gente tem a necessidade. A capacidade, ela está ligada diretamente à capacidade financeira. Está vinculada também, necessariamente, à capacidade daquela pessoa que vai pagar a pensão alimentícia, do devedor. Por exemplo, o devedor ele exerce um trabalho em que ele recebe suas verbas trabalhistas, ou que ele recebe o seu salário de uma forma considerável. Proporcionalmente falando, quanto melhor de vida a pessoa está incluída socialmente e financeiramente, obviamente, presume-se que ela tem melhores capacidades de pagar a quantia no que diz respeito à pensão alimentícia. Então, quanto mais ela ganha, teoricamente, mais ela poderia pagar, sem que isso prejudicasse, é importante mencionar, a sua própria sobrevivência. Tá? Do outro lado, além da capacidade, que isso está vinculado à pessoa que vai pagar, temos a necessidade, que aqui, para não abrir muito o leque, a gente pode tratar de forma específica somente do filho. Porque, como eu disse anteriormente, é possível que ex-cônjuges e ex-companheiros recebam, né? Mas para a gente especificar, para ficar mais direcionado, a gente pode usar os filhos como exemplos, que também podem ser estendidos a outros casos. A necessidade dos filhos está ligada às suas dependências financeiras e extra-financeiras ou extra-patrimoniais, por exemplo. Imaginemos a situação onde o filho precisa de consultas médicas, hospitalares, consultas odontológicas, uso de medicamentação constante por eventual problema de saúde, vestuário, produtos escolares, mensalidades, etc. Então, a necessidade da criança, dos filhos, está muito ligado às despesas ou aos investimentos que se tem do outro lado. Então, assim, apesar da pensão alimentícia para a fixação não ter uma porcentagem fixa, não ter uma porcentagem certa, existe o preenchimento dos requisitos que devem ser observados, que são, de um lado, como eu disse, a capacidade do devedor, do obrigado, e, por outro lado, a necessidade do alimentante, que aqui a gente trata como a pessoa que vai receber a pensão alimentícia. E atenção, atenção, que agora eu quero falar com você sobre a Hiperpopular. Você aí já se imaginou comprando medicamentos com preços arrasadores? Só na Hiperpopular Drogarias você encontra os melhores preços. Saúde e bem-estar só na Hiperpopular, a vermelhinha de Macaúbas. Produtos com segurança e qualidade que você merece. Fraldas, perfumarias e muito mais. Só na Hiperpopular você encontra o que você precisa e ainda com atendimento de excelência, ofertas especiais para você e para toda a sua família. A rede de drogarias que mais está crescendo no Brasil, sempre oferecendo o melhor para você. Então não perca tempo, venha conhecer a Hiperpopular, que está localizada na rua Doutor Vital Soares, bem em frente à lotérica. E para mais informações, entre em contato através do WhatsApp, o 779-9955-5515. Hiperpopular Drogaria. Hiper para a sua saúde, popular para o seu bolso. Estou voltando aqui com o nosso bate-papo. O que acontece com o alimentante se ele perder sua fonte de renda? É possível pedir essa pensão alimentícia para quem não tem essa fonte de renda? Bom, vamos lá. Como são duas perguntas em uma, é bom a gente segmentar para que a compreensão dos seus ouvintes fique mais clara. Sobre o primeiro questionamento, o que acontece com o alimentante se perde sua fonte de renda? É importante a gente analisar que o cenário ideal hoje em dia é que as pessoas, elas, legalmente falando, não poderiam trabalhar antes de completar os 18 anos, salvo exceções previstas na própria Constituição Federal e leis esparsas. Mas para ficar clara a compreensão, vamos imaginar o cenário em que o filho adquiriu a maioridade, os seus 18 anos, e ele começou a trabalhar e a estudar. Nesse tipo de situação, nos primeiros meses em que ele havia se inserido ou se reinserido no mercado de trabalho, o seu período laboral, digamos assim, o seu período de trabalho, foi realizado com bastante louvor. Porém, chegou um determinado período de tempo em que, por motivos pessoais ou profissionais, foi solicitada a dispensa ou foi dada a dispensa a esse alimentante, né, ou a esse filho. Ele perdeu a sua fonte de renda. E aí? A partir dos 18 anos, se ele estiver estudando
mas não trabalhando, ele pode solicitar que o pagamento da pensão alimentícia seja pago ou seja repactuado. Por quê? Subentende-se que a partir do momento que a pessoa ela começa a trabalhar e adquire a sua própria fonte de renda, não há mais fundamentos plausíveis, a não ser que muito justificáveis, o que já entraremos em uma exceção, para que a pensão alimentícia continuasse a ser paga. Mas, nesse tipo de situação, ele perdeu a sua fonte de renda, perdeu o seu emprego a partir dos 18 anos até os 24 e continua estudando, ele perdeu a sua fonte de renda, a pensão alimentícia ela pode ser requerida, ou pela primeira vez, caso não tenha sido anteriormente, devidamente comprovado, obviamente, ou requerida pela segunda vez, que também deve ser comprovado por meio de provas suficientes para isso. O segundo questionamento é se é possível pedir pensão para quem não tem fonte de renda comprovada. Aqui a gente já entra numa discussão muito delicada, porque a pensão alimentícia, apesar de ser uma obrigação da pessoa que tem que pagar, do genitor ou da genitora, é um direito também da pessoa de receber. Existem casos em que as pessoas, o genitor ou a genitora não possui condições financeiras, não possui capacidade financeira de arcar com os valores da pensão alimentícia. Nesse tipo de situação, o alimentante ele ficará prejudicado? Obviamente que não, porque existem meios de satisfazer o pagamento da pensão alimentícia. Claro que esse cenário deve ser temporário, porque futuramente, caso o genitor que anteriormente não tinha condições de arcar com o pagamento da pensão, ele pode vir a adquirir um emprego, por exemplo, e o pagamento da pensão vir a ser pago por ele em um primeiro plano. Mas quais seriam essas situações que, no tipo A, onde eu falei que o genitor, por exemplo, ele não tem capacidade financeira de pagar a pensão alimentícia, o alimentante ficará prejudicado? Não. Existe a possibilidade de outros parentes daquele ciclo familiar acabar arcando de forma temporária com o pagamento da pensão alimentícia. Os tios do alimentante, que seriam os irmãos do genitor ou da genitora, inclusive os próprios avós. Aí já entraríamos em outra terminologia que seria a pensão alimentícia avoenga, que se chama assim no nosso ordenamento jurídico, um termo bastante técnico, mas que é para caracterizar a pensão alimentícia paga pelo avó do alimentante para o alimentante. E doutor, é obrigatório, por exemplo, o pai, o genitor, a genitora não tem condições de pagar. Aí vai para esse outro requisito, né? Que é onde algum membro da família paga essa pensão. É obrigatório que algum membro da família pague? Por exemplo, os avós, ele se torna obrigado a pagar a pensão alimentícia? Olha, uma vez demonstrado que essas pessoas possuem a capacidade financeira para arcar com o pagamento da pensão alimentícia, na minha concepção, eu não vejo restrições para que esse pagamento seja efetuado. Caso contrário, poderia ser caracterizada uma má-fé, um abandono de incapaz, a depender da situação. Tá? Lembrando que esse tipo de pagamento de pensão alimentícia de forma subsidiária, a gente pode chamar assim, onde ela é arcada pelos tios, pelos avós ou por outros parentes do seio familiar, tem que ser sempre temporária, porque eles não podem arcar ad eterno, digamos assim, para sempre, com uma obrigação que é, a princípio e em regra, sempre do genitor e da genitora. Sim, sim. Gente, lembrando para você ainda que você pode interagir, tirar todas as suas dúvidas, onde o advogado o Dr. Anderson Dias está aqui, tirando todas as dúvidas e trazendo mais informações sobre pensão alimentícia. Seja muito bem-vindo à edição aqui do 103 Notícias, para você que me escuta através do aplicativo, do site, você que me escuta através do som do seu rádio. Pois é, olha, estamos aqui continuando com o nosso bate-papo, onde a gente vai agora, né, tirar aquela dúvida, quais são as punições previstas para quem não paga a pensão alimentícia, doutor? Vamos lá. As punições previstas, primeiro, antes de entrar nas punições, é importante mencionar que o requerimento da pensão alimentícia e, naturalmente, o seu pagamento é um dos institutos mais eficazes que existem hoje no nosso ordenamento jurídico brasileiro, junto com outras modalidades que dizem respeito à Lei Maria da Penha, por exemplo. A pensão alimentícia, por se tratar de direito básico e substancial e de sobrevivência das pessoas que estão recebendo alimentante, o nosso ordenamento jurídico disponibilizou um leque de opções para que essa obrigação seja satisfeita e, em sua grande maioria, tem encontrado muito êxito, o que é bom para as pessoas que precisam e requerem a pensão alimentícia. O primeiro deles, não necessariamente nessa ordem de importância, é que a gente passa a caminhar no campo do direito criminal, em que a gente trata da prisão civil.
É possível a prisão civil do devedor ou da devedora em caso de inadimplência de pensão alimentícia? É perfeitamente possível. E como isso ocorre? Imagine a situação hipotética onde o devedor ou a devedora, os dois, melhor dizendo, primeiramente, eles realizaram um acordo para pagamento de pensão alimentícia. Os primeiros meses foram efetuados com sucesso, porém, decorrido algum período de tempo, houve a inadimplência de um mês, a inadimplência do segundo mês e a inadimplência do terceiro mês. Isso de forma injustificada. Tá? Constatada a inadimplência desses 3 meses anteriores, a pessoa que está representando o filho, o menor, ela pode ir à justiça, claro, representada por um patrono, por exemplo, um advogado, e solicitar a prisão civil daquele devedor, onde ele é recolhido em cárcere privado, vai para a prisão, levando em consideração os 3 últimos meses que ele havia ficado em débito, sem justificativa nenhuma. E lembrando que esse encarceramento dele em uma prisão será em regime fechado, ou seja, ele passará durante todo o período dentro da prisão por um prazo de até 3 meses. Tá? E o fato dele estar encarcerado, do genitor ou da genitora estar encarcerado, não significa a sua isenção do pagamento. Ele tem que continuar pagando as parcelas que irão vencer ou que já estão vencidas, ainda que ele esteja encarcerado. Tá? Então a primeira possibilidade para satisfazer a pensão alimentícia é a prisão civil. Lembrando e ressalto mais uma vez que não necessariamente nessa ordem de importância. A segunda modalidade, a gente já entra na penhora de bens, que aí a gente sai do campo criminal, que é a prisão, e vai para o processo civil, que é onde se requer o pagamento das pensões alimentícias também em atraso, mas que não dizem respeito somente aos 3 últimos meses. No cenário anterior, a gente analisou a possibilidade das 3 últimas parcelas vencidas. Isso para a prisão civil. Mas para a penhora de bens não necessariamente precisam ser os 3 meses. Podem ser parcelas mais antigas, digamos assim. 4, 5, 6, 7 meses, 1 ano. E como ocorre a penhora de bens? A pessoa que está também representando seu filho, o menor, vai à justiça também, solicita o cumprimento daquele pagamento por meio de penhora de bens, que a partir do deferimento, digamos assim, dessa penhora, a pessoa, por exemplo, possui carro, possui moto, possui joias que serão avaliados, são etapas do processo, que serão avaliados, serão vendidos para satisfazer a pensão alimentícia que está em atraso. A penhora de bens, apesar do nome bens, não se restringe somente ao carro, à moto, às joias, etc. Mas é possível também conseguir a penhora de investimentos ou dinheiro previstos em conta poupança, conta corrente, investimento, etc. Então a penhora de bens, ela abarca não só os bens, os carros, as motos, etc., mas também o bloqueio de valores. E por último, e não menos importante, temos o protesto, que aí já é uma metodologia menos burocrática, digamos assim, em que o nome do devedor, que está em débito com o pagamento da pensão alimentícia, ele é inserido nos cadastros de proteção ao crédito, SPC e Serasa, por exemplo. Então nós temos, a princípio, essas 3 modalidades mais eficazes, que são a prisão civil, a penhora de bens e o protesto do nome do devedor ou da devedora. Doutor, você citou, sobre todo esse processo da questão da pensão alimentícia, mas tem pais em que resolvem, fazer um acordo entre si. E se essa pensão ela não for paga nesse acordo, aí qual é o próximo passo? Olha, vamos lá. É muito comum que as pessoas procurem hoje, e isso é muito aceitável e até recomendável, profissionais da área da advocacia para tentarem fazer um acordo de pensão alimentícia e de outras condições mais no que diz respeito à família ou ao divórcio, por exemplo. Na situação onde há a presença de um acordo, onde todas as partes anuíram com isso, estiveram totalmente de acordo e não há o cumprimento, é possível que a pessoa, em posse do documento que foi elaborado o acordo, junte a um processo solicitando a sua execução ou seu cumprimento, que a gente retoma um pouco, o tópico anterior, sobre as possibilidades de como requerer a satisfação da pensão alimentícia. Então, se você chegou a realizar um acordo de pagamento de pensão alimentícia com o genitor ou com a genitora, esse acordo não vem sendo cumprido
e as necessidades dos filhos elas continuam, é possível que com esse acordo se leve à justiça para solicitar a sua execução e o seu cumprimento, ou também o próprio protesto. E doutor, além da pensão alimentícia, qual é a obrigação do pai? Bom, é importante... Ou melhor dizendo, né, aí de quem paga. Era essa ressalva que eu iria abrir um parênteses aqui, porque apesar, em sua grande maioria, dos processos judiciais hoje, eles girarem em torno da genitora ajuizar ação contra o genitor, isso, eu ressalto, é de acordo com os números, não sou eu que estou dizendo. É importante a gente ressaltar que a obrigação quanto aos direitos de família e obrigações alimentares são de ambos. O que não se deve destacar é nenhum sobrepondo ao outro, tá? Mas os direitos da pensão alimentícia, além desse, existem outros, obviamente. O primeiro deles seria a guarda compartilhada, onde os pais passariam, por meio de um acordo também, a se comunicarem no que diz respeito à convivência com o filho. Também existem outros direitos que estão previstos na própria Constituição Federal, no artigo 6º, que eu vou ler para vocês aqui para ficar fácil a compreensão. Abre aspas. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação. Esses aqui, sem sombra de dúvida, aplicam-se também ao próprio alimentante, à criança, melhor dizendo, ou também à criança, né? O trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição, fecha aspas. Então, a pensão alimentícia, ela por ser um direito que trata eminentemente da manutenção da sobrevivência daquela pessoa que está recebendo a pensão alimentícia, aquela verba alimentar, existem outros direitos que os pais e os genitores também devem cumprir frente à sua responsabilização como pais no que diz respeito aos seus direitos sociais também. Qual é a diferença da guarda compartilhada, que você até citou aí, com alternada e compartilhada, alternada e unilateral? Perfeito. Esse questionamento gera muitas dúvidas nas pessoas justamente pela sua terminologia. A guarda compartilhada, que é aquela que é mais praticada atualmente, diz respeito a quando ambos os pais exercem de forma proporcional os direitos e obrigações frente aos seus filhos ou ao seu filho, tá? Isso não significa necessariamente, quando se fala em compartilhada, a gente entende que é dividido algo, mas aqui a gente está tratando de vidas e de pessoas que não devem ter o mesmo tratamento, obviamente, de objetos. A guarda compartilhada não está ligada à moradia do filho em determinados períodos de tempo em residências diferentes. O que eu quero dizer com isso? A guarda compartilhada, ela não permite que o filho ele resida, suponhamos, por 10 dias na casa do genitor, 10 dias na casa da genitora, retorna 10 dias na casa do genitor, 10 dias na casa da genitora. Isso não é permitido porque isso é natureza de outro tipo de guarda que também não é muito aconselhável no nosso ordenamento jurídico brasileiro. No que diz respeito à guarda compartilhada, existe o artigo 1583 do Código Civil, que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte, abre aspas, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas, do caso concreto, e os interesses dos filhos que, a depender da situação, isso aqui já não está na lei, essa parte final, a depender da situação, já tem discernimento suficiente para eventualmente escolher com quem prefere residir, tá? Essa é a guarda compartilhada. A guarda alternada, essa já não é muito utilizada no nosso ordenamento jurídico brasileiro por motivos óbvios que eu vou explicar para vocês aqui. A guarda alternada, ela dificulta muito o convívio da criança de forma sólida com um determinado seio familiar. Porque a guarda alternada, ela determina que a criança, aquele filho, passe 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Então, imagine o prejuízo emocional que isso causaria à criança e também a desestruturação familiar que isso poderia ocasionar nesse tipo de situação.
Então, não é o tipo de guarda indicada e, por causa disso, é a menos praticada no nosso ordenamento jurídico brasileiro, por motivos óbvios, até por questão de saúde também. Por último, nós temos a guarda unilateral. Apesar de não ser também a mais praticada, diferentemente da guarda compartilhada, mas ela é mais utilizável do que a alternada. A guarda unilateral, que é a última, ela diz respeito onde um dos genitores possui de forma exclusiva os direitos e decisões frente àquela criança. Por outro lado, não anula a obrigação, o acompanhamento e a supervisão do outro genitor. Isso significa que, apesar de um dos genitores possuir quase que de forma unânime as obrigações frente ao seu filho ou aos seus filhos, o outro genitor ele tem total direito, isso é direito e garantido pela lei, de que ele passe a acompanhar todo o desenvolvimento da criança frente ao seu convívio com o genitor ou a genitora primária. Tá? Então são essas as diferenças básicas entre a guarda compartilhada, a guarda alternada e a guarda unilateral. Só uma ressalva sobre a guarda unilateral, que o próprio artigo 1583, só que desta vez no parágrafo único, na primeira parte, ele diz o seguinte, abre aspas, compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. Fecha aspas. Então, são basicamente essas as diferenças entre uma e outra. Doutor, a gente até já citou aqui, né, no nosso bate-papo sobre essa questão de muitos pais, casais acabarem decidindo em não buscar, né, essa questão da pensão alimentícia pela justiça. Mas, de uma forma em geral, quais são os benefícios pela busca da pensão alimentícia na justiça? Olha, na minha concepção, e de acordo com a prática que a gente vem tendo na advocacia, a fixação da pensão alimentícia por meio judicial é uma das maiores seguranças que o genitor ou a genitora poderia garantir para os seus filhos ou o seu filho. Por quê? Quando você procura a justiça para estabelecer ou para fixar o pagamento da pensão alimentícia, isso se torna automaticamente um acordo formalizado, em que diminui as brechas para que haja o inadimplemento, para que haja as justificativas injustificáveis. Eu sei que parece redundante, mas não é, porque existem casos que as pessoas, genitores ou genitoras, tentam se eximir de determinadas obrigações alimentares usando argumentos que não possuem fundamentos algum, como, por exemplo, eu não tenho condições de pagar determinado valor, mas, em contrapartida, a pessoa posta com muita frequência fotos em redes sociais, consumindo produtos caros, comparecendo em eventos caros, o que isso leva a entender que a pessoa ela tem condições de arcar com o pagamento da pensão alimentícia, só não quer. Então, isso serve também como um meio de prova para se buscar uma execução ou até a revisional da pensão alimentícia. Então, se eu puder dar um conselho é que procure a justiça para que seja fixado a pensão alimentícia, porque você vai ter segurança no que diz respeito aos direitos e às obrigações de ambas as partes, principalmente no que diz respeito ao pagamento da pensão alimentícia. E, doutor, temos aqui uma pergunta, né, de um ouvinte. Ela diz aqui, boa tarde, pergunta para o doutor como é que a gente dá entrada, onde que a gente deve procurar, o lugar que dá entrada, né, no processo para pagar a pensão alimentícia. Como é que deve fazer? Primeiramente, boa tarde a sua ouvinte. É um prazer falar Samira. com ela. Samira. Espero que ela esteja bem. Samira, é o seguinte, existem meios alternativos para que se busque o cumprimento da pensão alimentícia, não só o cumprimento, mas também a fixação. Tá? A depender da situação financeira da pessoa, caso a interessada ou interessado não possua capacidade de arcar com despesas de advogados particulares, é perfeitamente possível que você busque o balcão da justiça, que aqui na nossa cidade, inclusive, já tem, para que seja marcada, por exemplo, uma audiência onde o genitor, no seu caso, né, seria notificado para comparecer e, a partir da realização desse ato, a fixação da pensão alimentícia por meio de acordo entre vocês. Tá? Você vai apresentar as necessidades dos seus filhos ou do seu filho, não sei quantos são,
E o genitor, por sua vez, ele vai demonstrar se ele tem ou não capacidade para arcar com o valor pago da pensão alimentícia. Além dessa primeira opção, que é o balcão de justiça, você também pode estar procurando, caso tenha condições financeiras, um advogado especialista ou familiarista. Familiarista que eu digo é que atua com muita frequência nessa área do direito de família, que engloba a pensão alimentícia, para que ele possa, te orientar de uma forma mais direcionada, levando em consideração o seu caso concreto. Por quê? Cada caso é um caso e as necessidades, a fixação, a porcentagem, que, como eu disse, ela não é pré-determinada, mas pode ser que haja no seu processo, caso venha a acontecer, obviamente, para que a pensão alimentícia seja paga, tá? Então, o balcão de justiça ou o advogado particular. E doutor, já quase finalizando aqui o nosso bate-papo, o valor da pensão alimentícia, ele pode ser reajustado? Perfeitamente. Não tem nenhum problema e nenhum óbice, melhor dizendo, sobre o reajuste, ou como a gente costuma dizer, com mais costume, a revisional. Por quê? A gente sabe que o cenário econômico atual, não de forma singular no nosso Brasil, mas no mundo todo, costuma mudar com muita frequência, e as pessoas estão ligeiramente ligadas a essa mudança econômica que acontece no mundo todo. Imagine a situação onde foi fixado o valor a título de pensão alimentícia anteriormente em X, tá? Porém, aconteceram fatos posteriores que, por exemplo, levou o genitor ou a genitora responsável pelo pagamento da pensão alimentícia em não conseguir mais arcar com aquelas despesas. Quando, à época, a pessoa conseguia pagar X, levando em consideração as mudanças econômicas do país, ela não conseguirá mais pagar sob pena de prejuízos pessoais. Nesse tipo de situação, quando o devedor ou a devedora não tem mais capacidade financeira para pagar aquele mesmo valor de pensão alimentícia, ela pode solicitar uma revisional, para que aquele valor seja diminuído, levando em consideração, claro, as necessidades do alimentante. Por outro lado, é possível também que, levando em consideração as mesmas mudanças econômicas, tanto do cenário social como todo, quanto pessoais, conseguimento de um emprego melhor escalado, recebimento de verbas trabalhistas mais bem consideráveis, etc., é possível que a pessoa, representando o alimentante, que a gente está levando em consideração a criança, a genitora ou genitor, por exemplo, ela solicite também uma revisional para aumentar o valor da pensão alimentícia, também levando em consideração, claro, a capacidade da pessoa que está devendo. Então, é perfeitamente possível solicitar uma revisional, uma reanálise, uma revisitação do valor da pensão alimentícia para que ela possa se readequar à situação social e pessoal dos genitores e também do alimentante, caso ele seja o beneficiado pela pensão alimentícia. E doutor, o alimentante, quando ele se depara em uma situação em que ele não consegue fazer o pagamento, 1 mês, 2, 3, quem ele procura para poder fazer essa justificativa com a falta do pagamento? Se há um processo judicial solicitando o pagamento da pensão alimentícia, a execução ou o cumprimento, a justificativa ela deve ser feita dentro do processo, tá? Demonstrando que, obviamente, por exemplo, eu como pessoa devedora e obrigada a pagar a pensão alimentícia não tenho condições de arcar com aqueles valores. Eu vou ao processo, ressalto mais uma vez, representado por um advogado ou por uma advogada, informo que eu não tenho condições plausíveis e demonstro, por meio de provas suficientes, eu não tenho condições plausíveis de arcar com as despesas da pensão alimentícia. Se não existe um processo, se não existe uma ação ajuizada, a pessoa devedora, o genitor ou a genitora pode informar de forma, por exemplo, entrar em contato com a pessoa representante para tentar fazer um novo acordo, digitalizar um contrato, por exemplo, onde pode estar estabelecendo regras básicas ou de atualização, ou de reajuste, ou de revisão. O importante é que ele tente tomar, ele ou ela, tente tomar as providências mais do que necessárias para que se informe e se justifique a sua eventual inadimplência. Isso seja de forma judicial ou extrajudicial, administrativa. Então,
é perfeitamente possível que a pessoa ela se exima de responsabilidades futuras, como a prisão civil, a penalidade de bens e o próprio protesto, por meio de justificativa simples. Isso já vai demonstrar, inclusive, a sua boa-fé, que é levada muito em consideração em qualquer processo judicial. E, doutor, por exemplo, a pensão alimentícia, ela pode ser substituída? Por exemplo, eu não tenho condições em pagar em espécie, mas se eu tenho condições de pagar um aluguel, uma água, uma luz, um alimento, pode ser substituído dessa forma? O que acontece? A pensão alimentícia, pela própria terminologia e pela sua própria natureza, como eu disse, ela tem a natureza alimentar, que é suprir as necessidades vitais daquela pessoa que está recebendo a verba, digamos assim, que é a própria pensão alimentícia. Só que a pensão alimentícia, ela não se restringe somente ao pagamento em dinheiro daquela verba. É possível que os genitores, eles entrem em acordo para pagamento de outros custos, outras despesas ou investimentos extraordinários, como, por exemplo, e eu disse anteriormente, consultas médicas, consultas hospitalares, uso de medicamentos, vestuários, fardamento escolar, material escolar, próprio lazer, que para a criança também é indispensável, segundo o próprio artigo 6º da Constituição Federal, que não traz lá no seu texto, obviamente, a criança, como eu li aqui, mas se estende ela também, enfim. Então, o que é que eu entendo? Que a pensão alimentícia, pela sua natureza, ela não poderia ser substituída, como exemplo que você deu, pelo pagamento de um aluguel. Porque o pagamento de um aluguel ele já está direcionado para aquele fim e que não vai ser revertido futuramente para colocar comida na mesa. Então, se essa prática fosse comumente praticada, poderia ser até um subterfúgio, digamos assim, uma estratégia, entre aspas, para que as pessoas pudessem utilizar para não pagar a pensão alimentícia, que é direcionada, não exclusivamente, à colocação da comida na mesa. Então, se existem outros meios de complementar a pensão alimentícia, que é além daquela que se coloca a comida na mesa, que é tudo que eu falei aqui anteriormente, não há porquê, no meu ponto de vista, substituir a sua natureza. Doutor, então é isso. Muito obrigada pela sua participação, por todas as informações. Deixo aqui o espaço aberto para sempre que quiser retornar e muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui a Macalbos FM. Me coloco à disposição de vocês sempre que necessário. Boa tarde a todos.